Olá pessoal, hoje nós vamos rever os conceitos de frase, oração e período. Frase: todo enunciado dotado de significado capaz de transmitir uma mensagem. As frases as quais não têm verbo nem locução verbal são classificadas como frases nominais. Já as frases que contêm um ou mais verbos ou locuções verbais são classificadas como frases verbais. Então, o que significa essa informação? Toda vez que a gente emite um enunciado, uma sentença com significado e o outro, o nosso interlocutor, foi capaz de entender o que nós estávamos querendo dizer, houve uma comunicação. Então, as frases, elas são enunciados com significado, com o sentido que nós emitimos para que se estabeleça uma comunicação. As frases do ponto de vista gramatical, elas podem ser nominais, ou seja, frases que elas não têm verbo, elas são formadas apenas por nomes, que pode ser apenas substantivos, adjetivos, pronomes, advérbios, interjeições, menos verbo. E as frases que contêm os verbos, elas são chamadas de frases verbais. Vamos ver uns exemplos aqui. Que frio. São apenas duas palavrinhas. E está transmitindo uma mensagem. A pessoa que emitiu essa sentença, ela está querendo dizer que está com frio, que não está com calor, enfim. É uma frase bem sucinta e está cumprindo o papel de função comunicativa. E é uma frase nominal, porque aí nós não temos nenhum verbo. Nossa, que susto! Aqui também. Nós temos uma frase nominal, porque ela não tem nenhum verbo, porém a função comunicativa dela está cumprida. A pessoa que emite essa sentença passou a mensagem de que se assustou. Oi, frase nominal. Aqui só tem uma palavrinha. É uma interjeição. Porém, mesmo ela tendo apenas uma palavrinha, a função comunicativa dela está completa. É um cumprimento, A pessoa que emite essa sentença, emite essa frase, ela tem o intuito justamente de fazer um cumprimento ou chamar a atenção do seu interlocutor. Apesar de ter só uma palavra, ela cumpre a função comunicativa que ela tem. E é uma frase nominal, porque ela não tem verbo, é só uma interjeição aí. Nós havíamos dormido muito bem. Aqui é uma frase verbal. Ela cumpre também a função comunicativa dela, ela está transmitindo uma mensagem. E aí nós temos uma locução verbal. Só lembrando que locução verbal são dois verbos, mas a gente conta como um verbo só, uma única ação. Aqui, havíamos dormido, nós temos o haver e o dormir, só que o verbo principal aqui é dormir. Quem emite a ação aqui é o verbo dormir. Por isso que a locução verbal, apesar de ser formada por dois verbos, que tem um auxiliar e o principal, a gente só vai contar uma vez. Então, mas de qualquer forma, é uma frase verbal porque nós temos aí uma locução verbal. Havíamos dormido. É a mesma coisa que se falar nós dormimos muito bem. Ela equivale a apenas uma ação. Ele sente saudade da mãe. Frase verbal. Tem a função comunicativa dela, ela está com sentido, significado, tudo. A pessoa que ouve ou lê consegue entender. E nós temos aqui um verbo, sente. Por isso, ela é uma frase verbal. Choveu bastante hoje. Outra frase verbal, o verbo chover. Está fazendo frio e eu não tenho um agasalho limpo. Outra frase verbal. Aqui nós temos uma locução verbal, que é está fazendo, e temos o verbo ter, que é um verbo. Lembrando, que a locução verbal são dois verbos. Aqui nós temos o está como verbo auxiliar e o fazendo como verbo principal, mas de qualquer forma é apenas uma ação. É a mesma coisa que nós estivéssemos lendo, faz frio e eu não tenho um agasalho limpo. Então, a locução verbal, lembrando que a gente vai contar apenas um verbo. Período é a frase verbal. Se o período tiver apenas um verbo ou locução verbal, é chamado de período simples. Se houver mais de um verbo ou locução verbal, na frase será período composto. Aline toma várias xícaras de café por dia. Aqui nós temos apenas um verbo, que é o verbo toma. Então, período simples. Um verbo, um período. Vocês comeram muito pão. Mesma coisa. Um verbo, um período, período simples. Enquanto vocês ficam lanchando, eu trabalho dobrado. Dois verbos e período composto. Lembrando que nós temos dois, Ficam lanchando, é uma locução verbal, mas de qualquer forma, nós vamos contar só uma vez. Porque o que manda aí é o verbo lanchar. E trabalho. Então, dois verbos. Apesar da locução verbal ser formada por dois, a gente só vai contar um. A gente não conta por número de verbos, a gente conta por ação. Então,
Dois verbos, período composto. Acabou o café e eu não comprarei mais. Vocês que se virem. Três verbos, período composto, né? Nós temos acabou, comprarei e vire. Então, três verbos, período composto, que é bem simples. Oração. É a parte do período que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, aqui, exemplos. Fabiana lavou todas as roupas de manhã. Então, nós temos apenas uma oração aqui, porque nós temos um verbo. Então, a oração, ela gira em torno do verbo lavou. Então, como nós temos apenas um verbo que equivale a uma oração, que equivale a um período, então o período aí é simples. Fabiana lavou as roupas e fez o almoço. Aqui nós temos duas orações. A primeira oração está em torno do verbo lavou e a segunda oração está em torno do verbo fez. Então, nós temos dois verbos, consequentemente, duas orações, consequentemente, formaram-se dois períodos e período composto. Danilo acordou cedo, tomou banho, colocou roupas novas, mas não saiu da sua casa. Aqui nós temos quatro verbos, né? Acordou, tomou, colocou e saiu. Então, quatro verbos deram o equivalente a quatro orações, formaram-se quatro períodos, então o período composto. Fabrício estava limpando a piscina. Aqui nós temos uma locução verbal. Lembrando que a locução verbal, apesar de ser formada por um verbo auxiliar, mas o verbo principal é uma ação só. Fabrício estava limpando. É a mesma coisa que eu falar, Fabrício limpava a piscina. Então, ele só fez uma ação. Então, a gente vai contar por ação. Mesmo sendo uma locução verbal, ela equivale a apenas um verbo. Então, nós temos um verbo, uma oração, formou só um período, período simples. Então, isso é bem fácil. Resumindo, o número de verbos de uma frase, as frases verbais, tá? As nominais não. As nominais, elas são formadas apenas por nomes. Vamos nos ater às frases verbais. O número de verbos de uma frase é igual ao número de orações, que é igual ao número de períodos. Então, vai ser sempre a mesma coisa. Pode ser que às vezes mude, mas basicamente é isso. O número de verbos bate com o número de orações, que bate com o número de períodos. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Davi assistiu a todas as temporadas dessa série. Assistiu. Então, nós temos aí um verbo. Se tem um verbo, formou só uma oração. Uma oração formou só um período, então o período é simples. Davi assistiu a todas as temporadas dessa série comendo pipoca e contando a seus colegas o que acontecia nos capítulos aos quais ele via. Então, aqui nós temos assistiu, comendo, contando, acontecia e via. Temos 5 verbos. Esses 5 verbos, consequentemente, viraram 5 orações. 5 orações formaram 5 períodos, então o período é composto. Então, é isso. Pode ser qualquer tipo de verbo, pode ser um verbo de ação, pode ser verbo de ligação, pode ser verbo que indica fenômenos da natureza, mas o que importa é que é verbo, né? As frases verbais pode ter qualquer tipo de verbo. Bom, dúvidas, vocês nos procurem através dos contatos, né, dos e-mails, e bons estudos!